Olá, bem-vindo ao capítulo 2. Nesse capítulo, nós vamos começar no primeiro tópico a fazer um estudo sobre um gênero textual muito frequente no nosso cotidiano. Esse gênero se chama poema. Antes de falar sobre as características estruturais do poema, ou seja, como é que ele aparece materializado, eu queria comentar com você um pouco sobre a diferença entre poema e poesia. Muita gente confunde, acha que é a mesma coisa, mas na realidade, quando se fala em poesia, a gente está tratando do sentimento, aquilo que as pessoas sentem e essa vontade de passar esse sentimento para a sociedade. Ou seja, a poesia é a materialização do sentimento. É o momento em que as pessoas encontram para marcar essa sentimentalidade com uma função da linguagem chamada função emotiva ou expressiva. Agora, existem poemas em que essa poesia está presente, ou seja, existem poemas cuja intenção é mostrar o sentimento do eu lírico, mostrar como ele se sente diante de determinada situação, diante de sentimentos mais diversos, como amor, raiva, saudade, paixão, enfim. Agora, voltando para a questão das características estruturais de um poema. Bom, um poema não é um texto em prosa, um poema é um texto em verso. O que é que isso significa? Que ele vai apresentar uma divisão em estrofes e essas estrofes vão apresentar uma quantidade específica de versos. Não há uma quantidade específica, né? Quantas estrofes tem que ter um poema, não existe isso. Existe uma liberdade, vai depender do poeta, né? A quantidade de versos que ele pretende trazer, de acordo com a quantidade de sentimentos ou informações ou posturas ou visões que ele queira trazer dentro do seu poema. Quanto aos veículos que carregam esse gênero poema, a gente pode citar os livros de poemas, né, que são coletâneas de vários autores, né, ao longo de vários anos, de vários séculos, e a gente pode citar também, hoje, várias esferas digitais. Por exemplo, tem muita gente que se utiliza de blogs para divulgar seus poemas, tem muita gente que se utiliza de vlogs, então, em vez de escreverem os poemas, né, oralizam os poemas para a sociedade. Enfim, existem inúmeros lugares, né, inúmeros veículos que carregam a responsabilidade de trazer esse gênero textual tão presente no nosso cotidiano. Para produzir um texto, independentemente do gênero que você esteja querendo produzir, a gente sabe que existe uma seleção vocabular específica, né, a depender das ideias que a gente quer trazer, a depender das ideias que a gente quer tratar. Essa seleção vocabular é muito importante, pois é um pré-requisito para adequação ao contexto. Por exemplo, se eu estou inserida em um contexto formal, a minha seleção vocabular deve obedecer a padrões formais da língua. Já se eu estou inserida em um contexto informal, por exemplo, em uma conversa com os meus amigos, com os meus familiares, com pessoas próximas a mim, eu já não sou obrigada a seguir uma seleção vocabular que seja, de fato, tão formal, né? Que obedeça a norma padrão, que obedeça a norma culta. Enfim, então a gente tem que ficar muito atento, né? Tanto em relação a gêneros escritos, como também a gêneros orais, em relação ao critério de seleção vocabular. E tem um detalhe importante quanto a isso. Às vezes, a gente precisa, em um texto, por exemplo, evitar determinadas repetições, né? Porque a leitura fica cansativa, o texto fica mais pobre, e é importante, então, você dominar, por exemplo, um conceito chamado sinonímia. O que é a sinonímia? A sinonímia é a aproximação de sentido entre palavras. Por exemplo, eu pego uma palavra como lindo e bonito, uma palavra como lindo e belo. A questão da seleção vocabular, como eu falei anteriormente, é muito importante para você, para mim, para todos nós, que nos comunicamos no nosso dia a dia em sociedade. Agora, tem um detalhe também inserido nessa ideia da seleção vocabular, que é o campo semântico, ou seja, as palavras, né, que se relacionam em relação a algum sentido próximo ou distante. Por exemplo, sinônimos como ótimo e excelente, antônimos como feio e bonito, ótimo e ruim, bom e mal, enfim, a gente sempre está utilizando, né, esse tipo de expressão para a gente poder mostrar para as pessoas o que a gente pensa, o que a gente acha, enfim. Além da questão dos antônimos e dos sinônimos inseridos no campo semântico, nós temos também que lembrar da questão dos homônimos e dos parônimos. O que são palavras homônimas? São palavras que se aproximam em um dos níveis, ou no nível oral, ou seja, falado, ou no nível escrito, e às vezes até nos dois.
Por exemplo, eu pego a palavra mal com L e mal com U. Note que na pronúncia não vai haver diferença. Já na língua escrita, mal com L é o contrário de bem e se grafa com L, obviamente. Mal com U é o contrário de bom e se grafa com U. Então, fique atento à questão dos homônimos. Os parônimos são palavras que têm uma aproximação não tão perfeita quanto os homônimos. Exemplo, comprimento e cumprimento. Se você vai cumprimentar alguém, você utiliza o cumprimento com U. Se você quer medir, se você quer apontar a medida de algum objeto, você vai usar a palavra comprimento. Vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já fez slime? Aquela meleca, lá que todo mundo faz, é uma febre nacional hoje em dia? Bom, se você já fez, provavelmente, antes de você fazer, você deve ter procurado por uma instrução, que vai trazer para você os ingredientes, o que é que você vai usar, como você vai usar tal ingrediente, a quantidade específica, daquele ingrediente para poder dar certo. Enfim, você procurou se instruir antes de fazer. E caso você ainda não tenha feito, se um dia você quiser, provavelmente você vai procurar se instruir também, para que nada dê errado. Eu estou falando sobre isso porque agora nós vamos abordar 2 gêneros textuais muito importantes no nosso cotidiano, a receita e o manual de instrução. Quando você quer fazer algum prato, sua mãe quer cozinhar algum prato, seu pai quer cozinhar algum prato, provavelmente eles recorrem às receitas. Lá na receita vai ter todos os ingredientes que eles vão ter que usar para poder fazer aquele prato, para realizar aquele prato, o modo de preparo, a quantidade específica, quantas porções servem, enfim. Então é muito comum que a gente utilize, quando a gente precisa aprender a cozinhar algum prato, o gênero receita. No gênero receita, o que é que aparece? Instrução, ou seja, é um texto da esfera injuntiva, textos que buscam instruir as pessoas, para realizarem nesse contexto algum prato específico. Verbos no imperativo também são constantes, nesse gênero textual, assim como acontece nos manuais de instrução. Quando você compra um equipamento tecnológico, de última geração, você vai ter que recorrer aos manuais de instrução para entender melhor como é que você vai instalar aquele equipamento, quais são as características, o que é que você pode fazer com eles, Enfim, então fique atento, fique atenta a esse gênero textual tão presente também na nossa sociedade.